Hoje, segunda-feira. E a gente continua com a repercussão aí daquele caso da ADM do Davi, que, né, reclamou de ter recebido uma gratificação. Ontem a gente te mostrou o vídeo dela, a gente te mostrou algumas coisas aí da moça. E aí ontem mesmo, ontem à noite, né, não deu para eu colocar isso no vídeo de ontem, mas ontem à noite mesmo já se fez uma descoberta sobre a moça, já se fez aí uma descoberta de que ela também trabalhava na equipe da Fernanda, e aí ela levava informações daqui para ali, era meio que leve e traz, então ela também agiu com antiética, então ela meio que não tinha do que reclamar ali de ter recebido R$ 100, mas ela reclamou mesmo assim, então não ficou legal, né, gente? Vamos ser sinceros que não ficou legal a reclamação da moça? E aí, Luana Piovani, né? Vocês sabem que Luana Piovani hoje resolveu aparecer ali. Vocês sabem que ela ama uma polêmica, que ela ama aparecer numa polêmica. Então, a situação ali, olha, foi bem, mas bem... Estão chamando ela de transfóbica e tudo. A gente vai comentar, né, esse caso todo aí, a gente vai comentar esse caso e a gente vai falar aí, tá, algumas coisas e vocês vão ver, né, porque muita gente às vezes chama a gente de um lado, que você tá falando que você é esquerdista, você é direitista. Não, gente, eu não tô nem aí nem para um nem para outro lado, tá? Aqui a gente não tá nem aí nem para um nem para outro lado. Aqui a gente fala o que é para ser falado, independente de lado. Aqui a gente fala o que a gente tem que falar. E aí, Maísa sendo confirmada como atriz na novela da Globo, Davi ali mostrando o resultado de suas casas, alugando agora para valer, agora ele anunciou ali o aluguel das casas, o Tadeu Schmidt premiado como um apresentador de Big Brother mais comprometido. Sério, vamos lá comentar essas coisas. Mas antes da gente começar, eu quero comentar sobre essa notícia que saiu hoje aí, porque tá todo mundo falando, e eu vi isso no Fofocalizando ainda agora de tarde, que foi o seguinte, essa notícia sobre o Marcos Boas e a Isis Valverde. Marcos Boas e a Isis Valverde, vocês sabem, eles estão namorando aí há algum tempo. E aí o Marcos Boas e a Isis Valverde, pelo menos, tá? Dizem, não sou eu que estou afirmando, dizem que ele colocava fotos lá de casal junto com ela nas redes sociais dele, ela também fazia isso e tal. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não sou muito de acompanhar esse casal, não sou muito de acompanhar a vida da Isis Valverde, muito menos do Marcos Boas, até porque a Isis Valverde ela só aparece muito quando ela tá fazendo novela. Quando, na verdade, ela não tá fazendo novela ou não tá fazendo nenhum tipo de programa, essas coisas na televisão, não tem porque, assim, ela não é uma influenciadora que chame muito a atenção aqui pra gente ficar falando muito sobre ela. Então, muita gente achou estranho ele ter colocado esta mensagem aqui, né? Que inclusive chamou a atenção, eu vou mostrar para vocês hoje. Olha aí a mensagem que ele colocou na rede social dele hoje, né? Dizem que ele apagou as fotos com a Isis Valverde e escreveu: não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, domingo vira segunda e o momento vira uma oportunidade. Ele publicou isso de manhã cedo, né? Porque vocês viram, né? 19 horas atrás, né? Praticamente meia-noite de ontem. E aí dizem que ele fez isso meio que terminando com a Isis Valverde. E pronto, né? Os comentários aí nas redes sociais começaram a pipocar, o povo começou a olhar o perfil dele, né? De fato, o perfil dele não tem fotos com a Isis Valverde, o perfil dele não tem fotos mostrando nada de casal, só tem as fotos dele, no máximo com os filhos ali, não tem nada mesmo com a Isis Valverde e tal. E muita gente falando, meu Deus, acabou mesmo o casal, acabou o relacionamento dos dois e tal. E aí a Isis Valverde parecia, né? Porque muita gente também dizia, eu como estou assumindo para vocês,
não sou de ficar seguindo muito o que a Isis Valverde faz. Não sou muito de ficar fazendo o que a Isis Valverde tá fazendo ou deixa de fazer na rede social dela. Mas também disseram a mesma coisa, que Isis Valverde meio que apagou lá as fotos que ela tinha com Marcos Boas. Então aqui o perfil dela, fui lá olhar o perfil dela, né? Porque vocês sabem, a gente vai lá, dá uma olhadinha. E aqui ela só tem mesmo fotos dela com o filho, fotos dela, mostrando aí os looks dela, as coisas, os eventos que ela tem ido e tal. Basicamente só isso, tá? Não tem lá muita coisa da Isis Valverde aqui. Então, todo mundo se questionou e o Léo Dias tinha colocado a dúvida. Os dois realmente se separaram, os dois vão se casar, porque os dois estavam ali, né? Com o casamento marcado para o segundo semestre agora de 2024. E aí a Isis Valverde deu uma declaração ali na coluna da Fábio Oliveira e disse que ela não vai separar e que eles não estão separados e que as pessoas que estão vendo coisas demais ali, que as pessoas que estão vendo coisas onde não existem e que não tem esse negócio de fotinho junto no perfil de um, no perfil de outro e tal. Então vamos dar uma olhadinha aqui na própria resposta que ela deu lá na coluna da Fábio Oliveira sobre os rumores de separação. Disse aí a Isis Valverde: tá chato já. A atriz se pronunciou após boatos sobre fim de relação viralizarem nas redes sociais nessa segunda-feira. Isis Valverde usou as redes sociais nessa segunda para afastar os rumores de que teria terminado seu relacionamento com Marcos Boas. Os boatos surgiram após internautas notarem que o casal teria arquivado as fotos as fotos dos dois das redes sociais. Gente, deixa a gente quieto, ninguém apagou foto nenhuma, tá chato já. A gente não posta foto junto porque a gente tá vivendo, disse ela. E Isis continuou: a gente vai agora almoçar junto. Chatice, beijo, gente. O dia tá lindo, vai andar de bicicleta, usar a criatividade para outra coisa, faz bem para a saúde, deixem os meus assessores em paz, coitados, tem um monte de trabalho para fazer. Mais cedo, além das fotos apagadas, uma publicação do empresário atiçou ainda mais os internautas. Com uma foto, Marcos Boas deixou uma legenda sugestiva: não existe falta de tempo e tal, a mesma que eu tinha lido aí para vocês. E aí, a partir disso aí, obviamente que eu fui dar uma olhadinha lá também, nos stories, fui dar uma fuçada, né? Porque afinal, nesse trabalho aqui que a gente faz, a gente dá uma fuçadinha para saber o que é que a pessoa tá fazendo ali, né? O que é que a pessoa de fato tá fazendo, tá dando essa fuçada. E aí apareceu essa foto aqui lá no story dele, pareceu mesmo a mão de uma mulher, então pareceu que realmente ele estava lá com a Isis Valverde. Então vou mostrar aqui para vocês a foto dele no avião e tal, tá aí, tá? Percebam aí que é uma mão de uma mulher, percebam aí que tem uma mulher sentada ali do lado dele, percebam aí, tá, que ele tá sentado ali do outro lado, né, do lado esquerdo da imagem aí na tela de vocês, e uma mulher ali do lado direito da imagem. Percebam aí que ela tá segurando aí alguma coisa, segurando a mão. Mas, assim, a imagem em si, ela não é muito clara se é da Isis Valverde ou não. Não sei se a mão é da Isis Valverde, não tenho clareza se a mão é dela ou não, tá? Não tenho clareza se a perna é dela ou não, mas é a coisa que eu fiquei curioso quando eu vi essa imagem lá no perfil do rapaz. Será que é a Isis Valverde mesmo? Será que é ela? Enfim, tá aí pra vocês verem, né? Fui lá tirar a imagem. Como ela disse que ia almoçar com ele, então eu imagino que ele tenha ido pegar ela lá no jatinho particular dele, né? Porque ele tava no avião, tá? Antes que vocês se perguntem, ele tava no jatinho particular dele. Ele foi no avião, foi buscá-la, então eu acredito que tenha sido alguma coisa do tipo. De qualquer forma, tá aí a notícia. A Isis Valverde negou que ela tá se separando aí do Marcos Boas, negou esses boatos. Mas eu vou dizer para vocês, onde a fumaça fogo, e a gente já aprendeu isso aqui há muito tempo, né?
pode ser que tenha alguma coisa aí que eles só vão, assim, talvez demorar um pouquinho mais a se pronunciar ali e tal. E aí vamos lá falar sobre o caso lá da moça, daquela moça lá da administração das redes sociais do Davi. Ontem a gente falou sobre ela aqui. Eu vou até passar o vídeo de novo dela, porque muita gente pode estar ali perdida no rolê, sem entender as coisas. Muita gente pode estar perdida ali no rolê de como essa história começou. Então eu vou passar o vídeo dela de novo. Olha só. São assim, um desgaste que eu tô incrédula. E só para deixar claro, tipo assim, o contrato, o que foi conversado e acordado era que seria voluntário e tudo mais. Mas ao decorrer do programa, claro, né? Tem prints, tem conversas, tem tudo. A pessoa responsável falou que eles não tinham dinheiro e tudo mais, mas que no final iria cobrir tudo, iria acertar o valor com todo mundo, né? Inclusive foi uma pauta levantada aqui do porquê de eu estar em outras equipes, né? Já que ela no final iria cobrir o valor tudo, eu que tivesse esperado. Enfim, coisas da vida. Mas coisas da vida que chateiam, né? Principalmente quando você se esforça, você dá o seu melhor naquilo e você recebe nada. Porque, sinceramente, eu preferia ter recebido nada. Porque um campeão de reality show, eu vou falar pra vocês aqui, ele me fez um pix de R$100. Pelo trabalho, pelo esforço, tudo mais que teve, era melhor você ter falado assim, ó, obrigada, e pronto, acabou. Melhor do que enviar R$100, porque, sério, é muita cara de pau. É ser muito cara de pau, assim, enviar um pix de R$100. Um obrigado estaria melhor, obrigada, valeu, foi massa e tal, do que um pix de R$100. Bom, é a primeira vez, eu vou ser sincero, é a primeira vez que eu vejo alguém reclamar de ter recebido uma gratificação por um trabalho voluntário, né? Ela fala que no decorrer do programa ficou acertado de que eles na equipe iam receber algum dinheiro pelo trabalho, mas ela, né, ela deixa claro aí que ela optou, tanto que ela fala ali no meio do vídeo, né, eu que tivesse esperado um pouquinho mais, eu que tivesse ali. Pois é, você que tivesse de fato esperado, né, moça, você não quis esperar, tanto não quis esperar, que as pessoas descobriram aonde você foi trabalhar, inclusive, né? As pessoas descobriram o que você fez. As pessoas descobriram a sua falta de ética, tá? E eu acho, assim, que até os R$100 que o Davi deu pra você foi até muito. Ele não deveria nem te dar nada. Porque olha só de quem ela foi a ADM, para quem ela trabalhou também. Vejam só isso aqui, olha. E agradecer também a nossa equipe de milhões, que foi simplesmente incansável durante todo esse tempo aqui e fez um trabalho lindo em todas as redes da Nanda. E aí é onde está marcado, né? É o @ da moça, Bruna Mous. Então esta moça chamada Bruna Mous, que está aí marcado aí, né? Essa é a rede social dela. Tá aí as pessoas ligadas à equipe do Davi fizeram aí o favor de procurar ali o @ da moça, fizeram a investigação toda, né? Especialmente quem trabalhou ali durante a cobertura e viram que a moça trabalhou ali. Tanto que vocês percebem que ela fechou o perfil dela, porque as pessoas foram cobrar ela. Quer dizer, então, que a moça trabalhou na equipe da Fernanda, a moça estava lá na equipe da Fernanda, curtiu posts ali relacionados contra o Davi, trabalhando na equipe do Davi, trabalhando na equipe da Fernanda, então, tipo, meio antiético o que a moça fez, né? Então, ela fez vídeo ali reclamando de ter recebido R$100, então, tipo, foi uma X9 que não deveria ter sido feito, né? Olha só que coisa, né, antiética, olha só que coisa antiética, né, que foi feito aí. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Com relação a esta pessoa.
Vou ser muito sincero com vocês com relação a ela, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, se você aceitou participar de um trabalho voluntário e se você se ofereceu também, você não espere nada em troca, a pessoa não vai te pagar. E se o Davi ali não sabia, porque me parece, tá, remontando a história toda, o Davi também não sabia. Me parece ali remontando, fazendo todo ali a história reversa com as informações que a gente sabe agora, Davi não sabia de nada dessa história. Davi, a única coisa que sabia ali sobre essa história foi aquilo que a gente já tinha visto acontecer há muito tempo. Então, aquela história ali que a gente viu com relação a aquela outra ADM que já tinha falado sobre isso, aquela outra ADM que já havia falado sobre essas coisas aí e tal. Então, essa moça não tem razão de estar cobrando qualquer coisa aí sobre o Davi ter dado uma gratificação para ela. Segundo, ela aceitou, se submeteu porque quis, ninguém forçou. Se ela sabia que não receberia nada, não haveria razão do porquê reclamar de ter recebido R$100 em troca. Ah, mas Davi ficou milionário, não sei o quê. Se há no contrato especificado que não havia uma obrigação, então ela não tem o que cobrar. Ah, mas durante o programa eles prometeram pagar não sei o quê. Assinou um novo contrato? E foi especificado no novo contrato que haveria esta obrigação? Se sim, aí você pode cobrar. Se não, você não pode cobrar. Se não, aí você continua sem razão. É chato a gente ter que falar essas coisas, mas assim, eu aprendi muito na experiência trabalhando, né? Porque muitas dessas pessoas aí tem menos da metade da idade que eu tenho hoje. Então, vou ser sincero com vocês. Muitas dessas pessoas aí, na casa aí de seus 20 anos ou menos, muitas dessas pessoas não sabem como é que funcionam as coisas no mundo jurídico e tal. Então, quando você vai trabalhar com alguém, quando você vai trabalhar nessas coisas, você assina um contrato e as coisas vão mudando ao longo da trajetória, é obrigação de você exigir da outra pessoa, da parte que te contratou, que isso esteja especificado num contrato, porque só aí você vai ter razão de reclamar. Caso contrário, você não tem razão de reclamar. Por mais que você tenha razão no seu argumento, se você não tiver isso escrito, colocado no papel, registrado no cartório, você não tem razão de reclamar. Então o Davi ainda foi benevolente em dar R$100 para a moça, depois que se descobriu que ela levou informações da equipe do Davi para a Fernanda, que estava ali ajudando a Fernanda na equipe dela, que estava fazendo as coisas ali, que foi muito antiético, o trabalho que ela fez ali e tal. Então, vamos ser sinceros, né? Não há o que reclamar. Não há de jeito nenhum que ela possa reclamar. E muita gente tentar colar pauta racial em cima disso aí, vou ser sincero, quem tá colando pauta racial em cima dessa história tá sendo mau caráter. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato dela fazer uma cobrança em cima que é uma cobrança indevida, por sinal, cobrando algo que ela não tem direito, e usando uma pauta racial para jogar isso em cima do Davi, não é nem um pouco diferente do que a Mani fez. Ao contrário, é a mesma coisa. Já que o menino tá na boca dos leões mesmo, tem uma má gestão ali, por que não fazer isso, né, para ganhar uns likes em cima dele, né? Por que não, né? Porque, né, é mais fácil você jogar, a pessoa já tá na boca dos leões, é mais fácil você empurrar ela lá para dentro da cova dos leões, é mais fácil você empurrar ali, o cara já tá lá mesmo. Só mostra o caráter da pessoa. Isso fala muito mais do caráter da pessoa do que do problema em si. Né? Me parece, inclusive, que o Davi foi bem, mas bem benevolente. Porque se fosse eu, sinceramente, que descobrisse que alguém trabalhando numa equipe para mim assinou um contrato de forma voluntária, eu vou estar dando ainda um benefício para esta pessoa. E eu descubro que essa pessoa trabalhou na equipe de um concorrente meu, levou informações minhas para outra pessoa, eu não daria nenhum centavo e ainda colocaria um processo, porque isso aí é antiético. Mas enfim, esse sou eu que faria isso. O Davi ainda foi benevolente de dar R$100. Eu não daria nem isso. Mas enfim, continuando aqui falando do BBB, lembra lá da história do Matheus também, né? Essa gestão de crise toda que o Matheus passou aí, aquela história toda rolando ali no final de semana e tal. Pois bem, hoje o Pazinho falou ali no programa lá do UOL
que a Globo não deu a mínima para ele. Não, a Globo não quis saber absolutamente nada sobre o problema que o Matheus estava vivendo ali. Nada, simplesmente nada. A Globo meio que, deu um foda-se assim pra ele, lascou um se vira, te vira, dá o teu jeito aí, resolve o problema da maneira que tu achar melhor, o problema é teu, foi tu que fez o problema, foi tu que foi atrás ali, te vira, vai lá e resolver e tal, não tenho nada a ver com isso. Pelo que o Pazinho deu a entender, gente, tá? Não sou eu que tô afirmando isso, tô dizendo foi pelo que o Pazinho deu a entender, foi mais ou menos isso que a Globo fez, que ele deu a entender isso. E aí, quando eu analiso essa história, porque ele foi assim um pouquinho mais profundo, tá? Quando ele vai falando sobre essa história, ele vai falando sobre esse momento aí do Matheus e tal. Ele contou que o Matheus até tentou resolver a situação por si próprio. Ele disse o seguinte, que o Matheus foi atrás de uma assessoria de imprensa, que o Matheus foi tentar gerir a crise sozinho. E aí, como foi que o Matheus foi gerir essa crise sozinho? Essa assessoria de imprensa foi uma das mais incompetentes possível, né? Vamos ser sinceros que foi muito incompetente? Porque o cara, ao invés de admitir o seu erro, ao invés de dizer, olha, eu errei, eu cometi mesmo isso aqui há tantos anos atrás, eu me arrependo disso e tal. Não, o cara jogou a responsabilidade ali para cima dos outros. Então, foi uma péssima gestão, uma péssima colocação ali. O Matheus tá, assim, numa posição meio ruim ultimamente. Então, assim, o Matheus meio que tá sumido aí das redes sociais, né? Vocês já repararam, vocês já notaram isso, inclusive. O rapaz deu uma bela de uma sumida ali. Tudo é isso para ver se tenta dar uma baixada ali nas coisas, para ver se tenta dar uma baixada na crise que gerou todo esse momento aí que envolveu o Matheus. Mas vamos assim ser sinceros, né? A situação que envolveu o Matheus pegou mal por causa da falta ali de responsabilidade do próprio Matheus em assumir o erro dele. Porque se ele tivesse assumido o erro, ninguém estaria questionando o rapaz nesse momento. Ninguém estaria dizendo, olha, Matheus, ninguém aqui hoje estaria falando, olha, Matheus e tal. Não, todo mundo estaria inclusive dizendo, olha, que exemplo de caráter você tem. Mas olha, vou ser sincero, né? Que assessoria de imprensa incompetente foi essa que eles contrataram? Tanto o Matheus quanto o Davi, hein? Nunca vi contratarem uma assessoria tão incompetente, que desperdício de dinheiro também vocês estão colocando nessa assessoria, né? Ou assessoria incompetente, né? Cada um dos dois contratou ali. Porra, vou ser sincero, né? Os caras são péssimos ali em comunicação. São péssimos em lidar com o público, né? Só para mostrar aí de como é que tá o Matheus nesses últimos momentos aí, né? Tá aí o perfil do Matheus, olha só. Matheus basicamente ali não tá se manifestando tanto nas redes sociais. Só deu uma acalmada ali, ó. Tá mostrando ali o gato, tá mostrando as coisas dele. Olha só como é que tá. Não posso mostrar porque tem música e tal. Não tá se manifestando, ó. Tá mostrando coisas bonitinhas aí para vocês verem. Mas para tentar ali ver se ele consegue dar uma limpada na imagem dele, para ver se ele consegue dar uma melhorada. Enfim, é uma gestão péssima de crise, vocês já notaram. É uma gestão péssima essa que o Matheus escolheu fazer. E não só o Matheus, né? Pelo que o Pazinho falou, a Globo basicamente resolveu, né, deixar todos eles ali à deriva. Todos eles estão à deriva, assim. Eles estão completamente desorientados, esses ex-BBBs. Então, vocês perceberam que não é só o Davi que está desorientado, sem assessoria. O Matheus está sem assessoria. A Alane está sem assessoria. A Bia está sem assessoria. Todos eles ali estão. E assim, por isso que vocês estão vendo que aos poucos eles estão sumindo ali.
Quem está se destacando vai ficando, né? O Davi pelas polêmicas envolvendo aí o nome dele, a família dele, Matheus aí pelas crises e tal, a Isabelle pelo trabalho que ela já desenvolve e tal, mas por assessoria e pautas positivas, vou ser sincero aí. Então, péssimos. A Globo basicamente não está querendo ajudar muito. Mas, ao mesmo tempo, a Globo está meio que colhendo os frutos positivos do BBB desse ano, né? O Tadeu Schmidt hoje postou um vídeo lá no Instagram dele, em Amsterdã. Ele foi participar ali de uma convenção dos produtores, pessoal lá que produz o BBB ao redor do mundo. E aí, olha só o que ele ganhou lá. Vejam só. Big Boss since the very first season. Vocês viram aí, né? Eu acho que talvez vocês não tenham visto esse pedaço aqui do vídeo, né? Mas vamos mostrar aqui de novo esse trecho aqui, o que ele tá segurando aí, né? E ele, inclusive, colocou esse emoji aí rindo, né? Então eu acho que ele sabe muito bem que isso não corresponde muito à verdade. O que tá escrito aí em inglês que vocês não entenderam, né? Tá escrito aí Most Committed Host, ou melhor, apresentador mais comprometido em português, né? Para que todo mundo saiba exatamente o que está dizendo aí. E aí, quando eu vejo esse vídeo e fico pensando assim, Tadeu, apresentador mais comprometido do Big Brother. Tadeu. Sério mesmo que é o Tadeu? Sério mesmo, assim, né? O Tadeu passou pano tantas vezes para tantas coisas problemáticas no BBB. Sério mesmo que deram um prêmio para ele de apresentador mais comprometido do BBB? Sério mesmo que ele ganhou esse prêmio? Nada contra o Tadeu, gente, nada contra, tá? Mas se ele colocou esse emoji aí rindo, né? Foi ele que colocou, não foi a gente? Foi ele que colocou 2, inclusive, né, aí na tela. É óbvio que ele sabe que as críticas a ele são verdadeiras. Ele sabe que ele passou pano em muitas coisas aí. Ele sabe que veio muita coisa ruim aí com relação a isso. E vamos ser sinceros, que veio mesmo, tá? Tadeu poderia simplesmente ter passado sem essa, porque todo mundo tá falando agora, né? Porque todo mundo pegou essa cena em específico do vídeo e colocou ali. Como assim Tadeu, o apresentador mais comprometido do BBB? Não, né, gente? Vamos ser sinceros que não. Né? O Tadeu, ele é até comprometido ali com algumas coisas, sim, do BBB, não vou mentir. Ele, de fato, é bem comprometido ali e tal, com a dinâmica do programa, ele tá lá sempre que é preciso e tal, mas falta um pulso firme ali, eu reclamei disso várias e várias vezes aqui. Falta aquele pulso firme ali de dizer, olha, participante tal, não é desse jeito. Igual como o Thiago Leifert fazia ali. Lembra lá as várias vezes que o Thiago Leifert colocava as pessoas na linha? Falta isso aí no Tadeu também. Se ele fosse um pouquinho mais assim, talvez ele fosse mais comprometido e talvez ele fizesse mais jus a esse título aí de apresentador mais comprometido.
E aí o pior foi o Boninho, né, de ter ganhado como um dos melhores diretores, né, pra quem não viu aí, né. Boninho ganhando ali como um dos melhores diretores do programa, olha só. Eu acho que os holandeses precisam ver muito o que a gente anda fazendo aqui pelo Brasil, né, porque eu acho que precisa dar uma melhoradinha em algumas coisas no BBB, né, acho que eles precisam dar uma melhoradinha nas coisas por aqui, eu acho, né. Só acho que todo mundo tá reclamando aí das coisas, tá reclamando da condução que o Boninho tem feito do programa, então se estão reclamando é porque não tá bom. Quando você reclama demais é porque a coisa não tá boa, né? Eu nunca vi as pessoas reclamando porque uma coisa tá boa. Ou reclamando demais porque uma coisa tá boa. A gente reclama porque as coisas estão ruins, né? Mas tá aí, né? Vocês queriam saber como é que aconteceu essa história aí do Tadeu e tal. Tá aí. Eu só discordo aí desse apresentador mais comprometido. Não, eu acho que passou longe de ser o apresentador mais comprometido do BBB, né? O Tadeu não é o apresentador mais comprometido do BBB. Eu acho que o apresentador mais comprometido do BBB foi o Thiago Leifert. Eu acho que ele sim merecia esse título. Eu acho que ele sim deveria ganhar. Acho que ele sim deveria estar ali com esse título e tal. Mas já que a gente tá falando aí da Globo, né? Hoje a gente também viralizou um vídeo aí no final de semana sobre o novo reality show ali do Boninho, né? Já que a gente tá falando dele também. O Estrelas da Casa, que vai estrear daqui a 1 mês e meio. Estrelas da Casa aí, aquele reality musical, que na verdade é uma cópia do Fama, vocês sabem muito bem, eu já falei isso diversas vezes aqui pra vocês. E aí no sábado, lá no Caldeirão do Mion, lá com o Mion, a Ana Clara deu um spoiler de como é que vai funcionar o novo programa. E ela falou pro Mion que os tirões agora não vão ser só no voto ali não, como vocês estão acostumados lá no BBB. Sabe aonde ela falou que os mutirões vão acontecer? Vocês querem ver o trecho? Eu vou colocar o trecho aí pra vocês, olha só. Olha só. E também o fator reality. Toda semana os participantes vão divulgar uma música, né? Eles vão publicar uma música. E a gente vai subir essas músicas nas plataformas de áudio. Aham. E quem tiver mais streaming nessa música vai ter um benefício no nosso programa. Músicas autorais. Autorais. Então, o público legal, aqui de fora vai poder contribuir, vai poder engajar esse programa, vai poder mostrar que ama esse artista que está sendo construído lá dentro assim. Quando estreia? 13 de agosto. Sim, é isso aí que vocês ouviram, né? Agora eles vão levar pro Spotify. Vocês vão ter que, se gostarem de determinado artista, vocês vão ter que ouvir esse artista aí, que eles vão colocar lá dentro, no Spotify ali várias vezes. Vai ser a guerra aí de quantos streams a música teve ali, não sei quantas vezes e tal. Agora eu quero saber, não é nem quantos streams a música vai ter. Eu quero saber quem vai ficar com a monetização desses streamers, né? Quem é que vai ficar? A equipe da pessoa, vai ser a equipe da pessoa que vai receber esse dinheiro, né? Que vai ser gerado com essas músicas. Pelo que a própria Ana Clara falou, tá? O Marcos Mion fez questão de perguntar pra Ana Clara, né? Ele fez questão de dizer assim pra Ana Clara. São músicas autorais, músicas deles mesmos, né? E ela confirmou. Ela disse que são músicas autorais, ou seja, trabalhos originais. Se são trabalhos originais, não são covers, então a monetização é 100% de quem criou, tá? Então eu quero saber, e eu tô doido pra saber, o dinheiro desses streamings aí, o dinheiro que as pessoas que vão compor, o dinheiro das pessoas ali que vai ficar rodando nessas plataformas, vai para as mãos da Globo ou vai para as mãos dos artistas que estão participando do programa, né? É uma questão interessante aí pra gente refletir. Agora eu quero saber, será que o público vai engajar tanto assim, né? Nessas plataformas de streaming, a ponto assim de fazer isso explodir, assim, de fazer isso ganhar, ter um grande público ali? Não sei. Uma das grandes críticas, aliás, que eu sempre fiz para esses formatos de reality musical é a falta de conteúdo autoral. Ana Clara disse que vai ter. Tá tudo bem. Aí, inclusive, eu dou a mão à palmatória. Olha,
vai ter conteúdo autoral. Olha, acho ótimo que tenha, porque aí o artista vai ser construído de fato. Não existe artista, e esses artistas aí que surgem de vez em quando no cenário musical, nenhum deles surge cantando música dos outros. Todos surgem cantando suas músicas próprias, escritas, seja por eles ou por qualquer outra pessoa, mas músicas deles, novas, não música dos outros, copiadas dos outros, feitas andando o caminho que outra pessoa já andou. Não, músicas deles. Se eles vão recorrer mesmo a isso, vai ser interessante. Aí vai ser interessante de acompanhar. Mas vamos ver aí como é que isso vai ser feito, né? Tô doido para saber essas questões. Se a equipe do artista vai ficar com esse dinheiro, se vai ser a Globo que vai ficar com esse dinheiro, se vai ser a Globo que vai ser a dona dos direitos autorais dessa música, se vai ser o próprio artista que vai ser, como é que isso vai ser distribuído, né? Eu vou achar interessante mesmo quando isso acontecer. Mas, enfim, a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse programa quando ele for se aproximando mais da estreia. E sim, gente, a gente vai ter uns vídeos falando sobre esse reality do mesmo jeito que a gente está tendo sobre a Grande Conquista, tá? Mas lá pra frente eu falo mais sobre isso. Esse aí foi outro spoiler que a Ana Clara deu sobre o Estrelas da Casa. Vamos ver se isso vai funcionar, vamos ver como é que isso vai se encaminhar. Tô doido para saber também como é que vai ser o processo de eliminação, como é que vai ser essas coisas e tal. Porque, obviamente, né, eles não vão ficar o tempo todo dentro da casa, né? Eles não vão ficar o tempo todo ali dentro, né? Não vão. E por falar na Globo também, né, todo mundo sabe. A Globo tá ali preparando já as novelas que eles fazem ali com uma certa antecedência, né? Inclusive, uma crítica aí para Renascer, né, que é um fracasso total. Hoje saiu alguns dados de audiência aí, e Renascer consegue dar menos audiência que Travessia, que até então era considerado um dos maiores fracassos lá do horário das 21 horas. Mas enfim, isso não vem ao caso. Hoje, Maísa colocou um vídeo nas redes sociais dela, confirmando que ela vai ser uma das vilãs da próxima novela das 18 horas. Olha só. Amei o conceito, inclusive, né? Olha o nome aí do roteiro, né? Nova novela das 6. Deveria ser esse o nome, inclusive, né? Amei esse conceito aí. Mas, enfim, Maísa anunciou que, de fato, ela já está contratada da Globo para fazer essa novela, né? Anunciou isso nas redes sociais dela, para quem ainda não viu. E a Larissa Manoela, que estava cotada para fazer esse papel, resolveu também aparecer e dar os parabéns para Maísa por ter aceitado participar da novela, né? Inclusive, ela colocou essa mensagem aqui para Maísa. Olha só, vamos ler essa mensagem juntos aqui, olha. Disse Larissa Manoela: tão feliz por você, certeza que vai ser lindo e você vai entregar tudo de si como sempre faz. Tô sempre na torcida por você e você sabe. Agora chegou a minha vez de te acompanhar numa novela de época, assim como você fez comigo em 2022. Te amo, Mar, voa. E aí ela marcou a Maísa. E aí a Maísa respondeu: te amo, seu apoio é muito importante para mim hoje e sempre. Agora eu vou te encher muito o saco aí no Rio de Janeiro. Obrigado por tudo, amiga. Vamos ver como é que a Maísa vai se sair como vilã de novela. Porque ela sempre teve esse estereótipo de ser uma mocinha e tal. E eu lembro que ela fez Carrossel em 2012. Enfim, Carrossel é uma novela para criança, né? Então eu não era criança quando o Carrossel em 2012 passou. Mas eu lembro de algumas cenas que ela fez, porque isso viralizou bastante nas redes sociais. Ela não era, assim, uma mocinha naquela novela, né? Ela era meio que já era uma vilãzinha ali e tal. Ela meio que tinha aquela coisa meio dúbia. Ora era uma vilã, ora era uma mocinha e tal. Ela era meio dúbia ali. Eu acho que ela vai dar conta, sim. Eu acho que Maísa tem plenas condições de dar conta desse personagem. Eu acho que ela vai realmente
entregar muita coisa nessa novela. Eu acho que ela consegue sim. Eu acho que ela vai ir muito bem. E aí a gente tem que falar também sobre a Camila Moura, né? Ex-BBB, possível integrante da Fazenda. Vocês sabem muito bem que eu acho que ela vai estar na Fazenda. Eu acho, eu não tenho certeza, né? Não dá para eu ter certeza ainda, né? As fontes que eu tenho conversado e tal têm me dito, olha, talvez ela esteja assim na Fazenda, mas não dá pra gente garantir que ela vai estar na Fazenda, tá? Não dá pra gente dizer ainda pra você se ela vai ou não estar na Fazenda. Não tem como a gente afirmar. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: Camila tá na trajetória, né? Significa que ela tá, assim, fazendo por merecer estar na Fazenda. E aí ontem, ela, acho que foi no sábado, não, acho que eu não me lembro necessariamente quando foi o vídeo, tá? Mas viralizou hoje esse vídeo, que foi naquela caixinha de perguntas que ela abriu no Instagram. Ela tava ali fazendo as coisas na cozinha e tava uma assessora com ela lá e tal. E aí a assessora fez esta pergunta para ela. Olha só o que ela respondeu sobre a divisão de bens do divórcio dela com o Buda. Suas coisas da outra casa, que você morava com o Buda, você não quis nada de lá? Então, não quis nada de lá e nós fizemos um acordo, né? Na divisão de bens sobre quem ia ficar com o quê e tal. E ele ficou com um apartamento e as coisas de lá. No final do vídeo, ela complementa e ela diz assim que ela não quis ficar com nada de lá do outro apartamento e que o acordo foi: ele fica com tudo de lá e eu saio só com o que eu tenho, com o que era meu antes do casamento, tá? Foi o que ela falou no fim desse vídeo. Eu vou dizer, olha, o ressentimento dela pelo Buda foi muito grande, hein? Que ressentimento é esse, hein, mulher? Que ressentimento tu tá do Buda, hein? Esse ressentimento foi muito, mas muito forte. Olha, Camila, nunca tinha visto alguém tão ressentido assim com o ex como você tá. E ela também deu dicas ali, né? Ela falou como é que ela tá superando aí e o fim do relacionamento dela com o Buda, né? Ela fez uma festa sobre os 30 anos de idade que ela completou, acho que foi ontem, anteontem, uma coisa assim. E aí ela disse assim que ela tá crescendo muito, que ela tem melhorado muito e que uma das grandes coisas que ela fez para superar o fim do relacionamento dela foi o quê? Não olhar os stories do Buda. E aí eu só consigo lembrar do São João da Thay, em que ela tava lá e as pessoas estavam tirando foto, fazendo stories com ela e marcando o Buda. Sério mesmo, eu só consegui rir quando eu vi ela falando isso, que ela não fica olhando os stories do Buda e as pessoas famosas com quem ela teve contato no São João da Thay marcando o Buda toda hora. Sério, eu só conseguia rir dessa situação, né? Porque Camila tá fazendo de tudo para superar o Buda e aí as pessoas aqui fora querem alimentar essa rivalidade. Por isso que eu digo para vocês que a Camila tá na trajetória da Fazenda, porque esse tipo de coisa é o que o Carelli gosta, né? A pessoa tá indo para um lado, tá querendo se desvencilhar aí do ex, mas o público tá indo no sentido oposto. Quanto mais ela tenta se desvencilhar do ex, mais o público vai e joga o ex para cima dela. Então vai ser meio assim difícil o Carelli não colocar a Camila na Fazenda. Se não for esse ano, vai ser no ano que vem. Eu acho sinceramente que tem muita chance aí de Dona Camila estar na Fazenda 16, né? Não tá nada certo ainda. Carelli não fechou nada do elenco ainda da Fazenda 16, não tá nada acertado. O que a gente sabe é o seguinte, né? Que tem pessoas ali que não estão mais tão confirmadinhas assim como estavam antes, ou então como pareciam estar. Tem um perfil, né, que muita gente diz lá nas redes sociais que é de dentro da Record. Enfim, esse perfil chamado Record Insider disse que tem alguns nomes já mais do que confirmados ali, ou pelo menos que a Record já mandou o convite para eles. Olha só lá o que ele disse no perfil dele hoje, tá? Segundo o perfil Record Insider, já é oficial que a Record convidou a Cristina Rocha,
o Dudu Camargo, a Pepita e Maíra Queiroz para fazerem parte da Fazenda 16. A temporada já começou, tá? Os convites já estão sendo enviados, as entrevistas já estão sendo agendadas e tá. E eles vão fazer esse processo de seleção todo durante o mês de julho, tá? É o que vocês estão vendo aí, né? Eu achei até interessante que eles tenham convidado o Dudu Camargo. Tanto que eu até comentei no perfil ali do Record Insider se a Record já arrumou o estoque de toalhas ali, caso eles chamem o Dudu Camargo, né? Porque afinal, né, vocês sabem a história aí do Dudu Camargo com a toalha. Ele disse que não é verdade, mas vai que, né? É bom sempre ter umas toalhas reservas aí, né? Mas o fato é, se por um lado a Record tá indo atrás da Cristina Rocha, tá indo atrás do Dudu Camargo, da Pepita, nomes aí que o público de uma certa forma tá pedindo há algum tempo, nomes que se ofereceram assim, ó, lembra lá no Selfie, no programa do Lucas Selfie, que estavam ali aparecendo ali toda hora, dizendo, olha, Record, tô aqui, me chama pra Fazenda e tal, lembra lá desse ex-BBB aí? Pois é, Nizam não estará na Fazenda. Record não quer o Nizam lá. Nizam não estará no elenco da Fazenda. Ele se colocou ali super com vontade, mas a Record não quer. Nizam recebeu uma resposta negativa da Record ao tentar uma vaga no elenco da Fazenda 16. A emissora começou o processo de seleção do time de famosos que irão compor o elenco da próxima edição do reality e tem feito um esforço para manter a nova regra imposta esse ano, que é não ter nenhum ex-BBB. De acordo com o colunista Gabriel Perlini, as fontes da emissora, o material de Nizam foi um dos primeiros a serem apresentados à direção. Entretanto, a recusa aconteceu há poucos dias após a determinação de que a 16ª edição do reality rural não deverá contar com ex-participantes do Big Brother Brasil. Apesar do Rodrigo Carelli já ter declarado que ficou de olho em alguns participantes da mais recente edição, ele não pretende dar uma oportunidade a quem acabou de sair do reality global. Entretanto, a escalação do elenco ainda está em sua fase inicial e esta regra pode cair. Eu acho, sinceramente, tá? Eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não vejo que o Nizam consiga entrar na Fazenda. Eu não vejo que o Nizam tenha essa segunda oportunidade. Se for ter, não vai ser esse ano. Se for ter, vai ser bem lá na frente. Eu acho, tá, que dos ex-BBBs que entraram esse ano, a única pessoa que talvez consiga uma segunda chance é o Buda. Até por causa de toda a polêmica aí que envolveu ele, que envolveu lá a Camila e que envolveu agora a menina, né, a prima lá do Bin. Então, muito provavelmente, a única pessoa do BBB 24 que a gente veja, que esteja aí disponível, que entre nessa edição da Fazenda, seja o Buda, tá? Provavelmente, tá? Eu acho que nem ele vai conseguir. Com relação ao Nizam, gente, eu acho assim, o Nizam no BBB ele não rendeu nada. O Nizam no BBB ele já foi muito ruim ali, não jogou nada. Ele disse que ele não teve tempo para se mostrar no jogo e tal. E eu acho que na Fazenda ele também não vai jogar nada. E na Fazenda ainda é 1000 vezes pior do que no BBB, porque na Fazenda é aí mesmo que você tem que jogar. Se lá no BBB você ainda consegue levar as coisas na maciota, na Fazenda não tem como, né? Na Fazenda você não tem como levar as coisas na maciota. Na Fazenda você tem que jogar. E se você não jogar na Fazenda, aí você tá F mesmo. Então eu acho que o Nizam não vai mesmo estar na Fazenda esse ano. Eu acho que não tem condições para ele. Eu acho assim, ex-BBBs de fato não vão estar nesse ano. Quem vai estar são as pessoas ligadas a esses ex-BBBs. E aí tem espaço para Camila, tem espaço aí para Raquel, a irmã do Davi e tal. Eu acho que tem espaço para essas duas aí. Muita gente tá falando da Mani, tá? Eu acho que Mani não vai estar. Eu acho que ela não tem condições de participar de um reality. Eu acho que ela não vai aguentar a barra, tal. Eu acho que ela não vai aguentar essa barra. Eu acho que isso não é para ela. Eu acho que ela já se deu conta disso, que isso não é para ela e tal. Eu acho que ela não vai aguentar essa barra, não.
Então eu acho que quem vai ali, quem tem mais chances de entrar é justamente a irmã do Davi. E por falar na irmã do Davi, né? Ela anunciou aí que ela vai lançar o curso dela. Curso aí de manicure, pedicure, vai ensinar aí os truques dela de beleza, vai ensinar aí como é que ela faz as maquiagens, as coisas dela, as unhas e tal. Vai começar a ganhar dinheiro. Empreender que chama, né, gente? Empreender é o que chama, né? O que a gente fala. Tá ganhando dinheiro, né? Tá aprendendo como é que ganha dinheiro, não quer mais ficar na cola do Davi. Possivelmente já recebeu aí o convite do Carelli, né? Vamos ver se ela aceita ou não. Vamos ver se ela estará na Fazenda. Eu não sei se ela também entregaria muita coisa não, mas enfim. Só pra gente terminar, né? Porque esse assunto é meio polêmico, né? Esse assunto assim é um tanto polêmico. Esse assunto entra aí numa polêmica assim e tal. Luana Piovani. Vocês sabem que Luana Piovani adora uma polêmica, né? Vocês sabem disso. E aí, como ela tá disposta a provar que ela não é musa de nem da direita, nem da esquerda, Luana Piovani postou hoje essa história aí sobre esse caso que já vem acontecendo há vários e vários meses lá nos Estados Unidos. Mas a discussão em si, tá, gente? Isso é uma discussão muito antiga, isso não é uma discussão de agora, tá? Isso é uma discussão antiguíssima, antiguíssima mesmo, tá? Sobre se mulheres trans podem competir com mulheres cis, tá? É uma discussão muito antiga, tem vários estudos científicos sobre isso, então, enfim, é uma coisa muito mais complexa do que poucas palavras possam resumir. Luana Piovani resolveu entrar nessa briga também. E aí, Luana Piovani, o que foi que ela fez, né? Luana Piovani basicamente foi lá e resolveu postar essa história aí. E aí, nessa história, o que foi que Luana Piovani disse? Que ela é contra que trans compitam contra mulheres cis. E aí ela coloca aí que a nadadora transgênero perde processos e está fora das Olimpíadas. Essa é uma história meio complexa de se compreender e tal, é uma história meio difícil da gente tentar resumir ela em poucas palavras para vocês e tal, mas o fato é que as pessoas estão atacando a Luana Piovani e tal, a mesma Luana Piovani que algumas semanas atrás, né, todo mundo estava dizendo que era um bem necessário para o Brasil lá, por causa da tal da PEC lá, da privatização das praias e tal. Aí todo mundo tava dizendo. Então ela tá querendo provar aí que ela não tá agradando nem esquerda nem direita, que ela só tá sendo a Luana, que a Luana sempre foi desse jeito, tá? Então ela puxou essa discussão pra ela, aí todo mundo tá dizendo que ela tá sendo transfóbica, que ela tá se revelando quem ela sempre foi e tal, tá sempre aí em cima dela e tal, que Luana Piovani tá mentindo, que Luana Piovani tá querendo engajamento em cima, que o Neymar nunca esteve errado, que Luana Piovani é uma velha, não sei o que e tal. Sério, chegou a esse nível a discussão da internet, né? E sim, gente, vamos chegar a uma discussão aqui. Essa história de transgênero, mulher cis, mulher trans, isso realmente tem sido estudado e debatido nos meios acadêmicos e esportivos há muitos anos. Isso não é uma discussão de agora. Isso não é uma coisa que surgiu assim, nossa, meu Deus, que discussão recente. Não, isso é uma discussão, bote aí uns 30 anos, no mínimo. É uma discussão bem antiga. E é uma discussão que, assim, muito do que se fala sobre mulher trans e tal tem a ver com essa questão biológica e tal. E eu sei que muita gente eu vou desagradar com esse comentário, mas a mulher trans, ela, querendo ou não, ela tem a estética de uma mulher, normal, de uma mulher, mas a biologia não é de uma mulher. A biologia é de um homem. A estrutura é de um homem. A estrutura permanece sendo de um homem. Ah, mas Maia Massafera, porque o maior exemplo agora de mulher trans é a Maia Massafera. Mas Maia Massafera fez feminilização e tal. Mas assim, por mais que uma mulher trans faça toda a transição,
faça todo o processo de perda muscular e tal, perca lá o tônus muscular masculino, fique ali com a aparência mais feminina, tá? O músculo ainda mantém a mesma força e o tônus de um homem. Ainda é do mesmo jeito. Não vai mudar. Ainda é do mesmo jeito. Pode não ter a mesma força de quando era um homem cis, mas ainda tem uma força superior quando comparado a uma mulher cis. Então essa discussão ela é muito antiga, é uma discussão assim muito, mas muito antiga mesmo. E aí, obviamente, isso lhe suscita debates à esquerda, à direita, aí todo mundo trazendo esse debate, aí chamando a Luana de transfóbica. Vão me chamar de transfóbico também por ter falado isso, vão me chamar de transfóbico por ter trazido isso e tal. Mas eu vou trazer essa imagem aqui para vocês para mostrar a transição aí desta pessoa que perdeu esse processo. E também vou deixar claro uma coisa, né? A justiça reconheceu que existe uma diferença biológica entre homens e mulheres. Então essa situação ainda vai levar muito pano para manga, não tem como a gente dizer que vai ser resolvido desse jeito, tá? Só tô colocando essa discussão porque Luana Piovani levantou isso aí, tá todo mundo falando sobre esse caso. Mas olha só aí a imagem do rapaz que virou esta mulher trans aí. A transição dele foi só deixar um cabelo crescer e mudar de nome. Basicamente passou de William para Lia. Só isso aí, tá? Ele era ranqueado número 462 quando competia como homem e passou a ser ranqueado número 1 quando passou a competir com mulher. Então, tipo, eu acho que vocês entenderam o ponto aí, né, dessa história toda. Então, eu acho que essa discussão vai muito longe. Essa discussão aí vai muito, mas muito longe. Não é simples assim da gente trazer isso para vocês, não é simples pra gente ficar falando. Não tem como resumir isso em poucas palavras. É um assunto muito complexo, é um assunto muito complicado. Mas como Luana resolveu suscitar essa discussão, a gente trouxe aqui para mostrar para vocês que Luana tá provando que ela não é nem esquerda nem direita, é só Luana. E que ela fala o que ela achar melhor. Que ela fala ali o que ela acha, que ela acredita e que ela não tá nem aí para vocês. Luana Piovani, esta pessoa aí. Aí também teve lá o caso da Maia Massafera, né, que vocês viram lá, que teve uma moça no salão de beleza que tentou vender a voz da Maia Massafera pro Léo Dias, né? Eu acho que muita gente não tá entendendo muito esse caso, né? A Maia Massafera, que era o Matheus Massafera, que fez a transição, virou mulher trans e tal. E aí ela foi no salão de beleza no sábado, e aí surgiu essa mensagem aí pro Léo Dias. Segundo essa pessoa aí, ela foi lá no salão de beleza, recepcionista ali, atendeu a Maia Massafera e gravou a conversa que ela teve com a Maia Massafera. E a partir daí, ela quis vender a voz da Maia Massafera. Porque a Maia Massafera está calada desde então, né? Virou um meme da bicha muda. Todo mundo calado, ninguém sabe como é a voz de Maia Massafera. Maia Massafera se calou, não falou mais nada desde então. Maia Massafera simplesmente não falou mais uma palavra. E aí, Maia Massafera resolveu se manifestar hoje, né? Maia Massafera resolveu colocar ali o que está acontecendo. Ela disse que isso era muito grave e tal. Ela disse que essa situação era realmente muito complicada, muito grave, muito difícil. Tá aí, né, o que ela colocou, o posicionamento dela. Assim, eu vou dizer o seguinte. Se ela fez mesmo todo esse processo, essa cirurgia nas cordas vocais, para deixar a voz mais feminina e tal, o processo de recuperação realmente é longo e tal, mas já tá mais longo do que o necessário. Se eu não me engano, um processo de recuperação das cordas vocais é mais ou menos um mês e alguma coisa. E ela já tá nesse processo de transição aí há mais de um ano. Então, tipo, já tá um pouquinho demais, né? Então, acho que já tá na hora dela parar com esse mistério também. Já tá na hora dela mesma começar a se revelar. Tá na hora dela mesma começar a falar. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a fazer chantagem em cima dela, né? E eu acho que ela já tá entendendo isso, né? Eu acho que a Maia Massafera tem muito mais problemas com disforia de gênero, essas coisas, do que ela ter que ficar se preocupando em fazer mistério com a própria voz, né? Grande conquista, teve muito barraco ontem à noite e tal, mas isso eu vou te contar no próximo vídeo,
O que eu posso dizer pra vocês é, ainda vem muito mais barraco por aí, especialmente depois do vídeo dos donos. Mas te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.